Fala pessoal, tudo bom? Olha só, hoje eu queria explicar um pouquinho melhor para vocês, porque frequentemente a gente pega no pé e fala assim, olha, seria interessante tratar a lateral do rosto, o terço médio primeiro, né? Tratar o ângulo da mandíbula antes de tratar a parte anterior do rosto, tá? Fazendo harmonização facial, através de pesquisas e tudo mais, a gente já sabe hoje que se a gente corrige a perda de volume ou essa desarmonia na região lateral do rosto, a gente acaba, no final das contas, gastando uma quantidade de produto um pouco menor, tá bom? Por que isso? Porque, na verdade, o nosso rosto, ele tem um alinhamento de ligamentos que faz com que a gente possa entender o rosto como se fossem dois compartimentos, um compartimento anterior e um compartimento lateral. E é por isso que algumas vezes, no futuro, acredito eu, que inclusive a gente vai fazer preenchimentos de regiões aqui da têmpora, não só na região anterior, mas também na região um pouco mais alinhado e superior à região do pavilhão auditivo. Porque tudo isso, quando a gente projeta aqui, se transmite em força para essa região, né? E isso faz com que, na verdade, a gente tenha uma economia de uso de produtos. Por isso que a gente tem trabalhado com vocês o conceito de fazer o tratamento, muitas vezes, em várias etapas. Porque quando a gente trabalha harmonização facial, é muito comum que a gente faça um investimento alto, tá? E aí a gente possa trabalhar isso em etapas. Então faz a intervenção agora, respira um pouquinho, faz uma nova intervenção e assim subsequentemente, tá bom? Vou mostrar agora na modelo doutora Daiane as marcações para vocês entenderem o que seria mais ou menos essa questão dos compartimentos anterolaterais. Bom, pessoal, então olha só. Basicamente é o seguinte, a gente tem alguns ligamentos que fazem com que, na verdade, as estruturas faciais, elas não se desloquem a partir de um determinado ponto. Então, aqui embaixo, a gente acaba tendo, na verdade, um ligamento que é mandíbulo cutâneo. Então, ele pega desde o osso e acaba se retendo aqui, se inserindo na pele. E é por isso que, muitas vezes, o tecido ele vai descendo, descendo, descendo e ele não passa além desse ponto e acaba fazendo aquela bolsinha que a gente tem nessa região chamada budoque. Tá bom? Então essa é uma área retentora que eu sempre digo para os meus pacientes. Nessa região aqui um pouco superior, a gente acaba tendo, na verdade, um ligamento zigomático cutâneo, tá? Aqui a gente tem um ligamento, na verdade, retentor orbicular. E aqui para cima, a gente acaba tendo para divisão, de uma forma geral, dessa região para essa área, um septo, na verdade, temporal. Tá? Então, basicamente, se a gente passar uma linha imaginária entre esses três pontos, a gente acaba criando, né, uma linha imaginária que vai delimitar a região anterior facial e a região lateral facial. E aí, muitas vezes, a gente fala assim, então a gente precisa de lateral first. Então, a gente corrigiria tudo que está na lateral primeiro de alterações para depois a gente vir, no segundo momento, aqui para a parte da frente. Então, e aí, pensando nisso, a gente pode fazer o quê? Tratamento da têmpora. Isso ajuda a ancorar a cauda da sobrancelha de uma forma geral e também já corrige a depressão dessa região. E a depressão dessa região se transmite em força aqui para baixo, né, tracionando. A região zigomático lateral, de uma forma geral, malar lateral zigomática, perdão, nessa região, que também transmite força desdobrando aqui o sulco nasogeniano, o bigode chinês. Né? Aqui a gente pode fazer o tratamento da linha da mandíbula e do ângulo da mandíbula e o tratamento dessa região ele vai se transmitir melhorando essa região do contorno mandibular e diminuindo um pouco a percepção da linha de marionete, tá bom? E também nesse contexto já foram feitos estudos onde a gente faça a volumização dessa região aqui, né, uma região também temporal, né, pavilhão auditivo, onde a gente corrigindo essa área, a gente também consegue um pouco de tração. Então vocês vão notar aí no futuro, provavelmente, a gente fazendo preenchimento, inclusive, da região onde a gente tem couro cabeludo, tá bom? Uma região bem interessante, tá? Então, assim, tudo isso, galera, veio de quê? De uma série de estudos que foram feitos ao longo dos anos, né? Com harmonização facial, com a tentativa de sempre entregar um resultado mais satisfatório, com uma menor quantidade de produto, junto com um resultado extremamente harmônico, tá bom? Então, assim, fica a dica para vocês, isso é ciência, né? A gente fica muito feliz que isso seja da área de dermatologia. Um grande abraço e até mais.